Santa Catarina de Siena teve visões que poucos santos ousaram descrever. Em uma delas, Deus permitiu que ela contemplasse o destino de uma alma comum, alguém que viveu entre pecados, lutas e quedas, mas que nunca abandonou um hábito simples: rezar o rosário todos os dias. O que Santa Catarina viu não foi apenas consolo, mas uma revelação que confronta a forma como muitos católicos enxergam a oração. Fique até o fim, porque essa visão revela algo que pode mudar a maneira como você reza e como sua alma será acolhida. Santa Catarina de Siena relata que, durante uma profunda oração, foi tomada por um silêncio interior tão intenso que parecia separar sua alma do mundo visível. Nesse recolhimento, ela foi conduzida espiritualmente a contemplar o estado de uma alma logo após a morte. Não era uma alma canonizada, nem alguém conhecido por grandes obras. Era uma alma simples, marcada por fraquezas, erros repetidos e uma vida espiritual muitas vezes instável. Catarina percebeu que, durante a vida, essa pessoa caía frequentemente em distrações, impaciência e até em pecados graves. Muitas vezes rezava sem fervor, outras vezes rezava cansada, quase por obrigação. No entanto, havia algo que nunca abandonou: o rosário diário. Mesmo nos dias mais secos, mesmo quando não sentia nada, aquela alma segurava as contas e perseverava. Na visão, Santa Catarina viu demônios tentando acusar essa alma, apresentando diante da justiça divina cada falha, cada incoerência, cada oração mal feita. As acusações eram pesadas e, humanamente falando, pareciam suficientes para condená-la. A própria alma tremia, consciente de sua miséria. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Cada Ave Maria rezada ao longo da vida começou a se manifestar como uma luz suave, formando uma espécie de corrente espiritual que envolvia a alma. Não era uma luz explosiva, mas constante, firme, impossível de ser rompida. Catarina compreendeu que não era o mérito humano daquela pessoa que a sustentava, mas a fidelidade humilde de ter rezado mesmo sem sentir consolo. Ela ouviu interiormente que o rosário não age apenas pela perfeição de quem reza, mas pela confiança silenciosa colocada em Maria. Aquela alma não foi apresentada como perfeita, mas como alguém que, apesar de tudo, nunca soltou a mão da mãe. Antes que o destino final fosse revelado, a visão foi interrompida de forma abrupta. Catarina sentiu que ainda havia algo muito maior a ser mostrado, algo que explicaria por que tantas almas se salvam silenciosamente, enquanto outras, aparentemente mais religiosas, se perdem. Quando a visão retornou, Santa Catarina percebeu que já não estava diante do tribunal espiritual, mas num espaço envolto por uma presença materna profunda. Ela compreendeu sem palavras que Maria Santíssima havia se aproximado daquela alma, não como alguém que ignora a justiça divina, mas como mãe que apresenta, com verdade, aquilo que o coração humano muitas vezes não sabe explicar. Maria não negou os pecados da alma. Pelo contrário, cada falha foi reconhecida com clareza. Mas então, Catarina viu algo decisivo. Cada mistério do rosário rezado ao longo da vida havia moldado silenciosamente aquela alma. Mesmo quando a pessoa rezava distraída, o simples ato de voltar-se para Maria mantinha o coração aberto à graça. Santa Catarina entendeu que o rosário cria um vínculo espiritual contínuo. Não é uma oração isolada, mas uma escola de perseverança.
A alma que reza todos os dias aprende, ainda que sem perceber, a não desistir de Deus. E essa perseverança pesa mais do que muitos atos externos feitos sem amor. Maria, então, apresentou essa fidelidade humilde como um escudo contra a acusação final. Catarina viu que os demônios perdiam força diante desse vínculo, não porque a alma fosse irrepreensível, mas porque nunca rompeu totalmente com a graça. O rosário havia mantido uma fresta aberta no coração, pequena, mas suficiente para Deus agir. Nesse momento, a alma não foi levada imediatamente ao céu. Catarina percebeu um caminho de purificação, mas sem desespero, sem abandono. Havia esperança, havia direção, havia acompanhamento materno. Maria não prometeu atalhos, mas prometeu presença. Santa Catarina ouviu interiormente uma verdade forte. Muitas almas se perdem não por grandes pecados, mas por abandonarem a oração. E muitas se salvam não por grandes virtudes, mas por permanecerem rezando, mesmo imperfeitamente. Antes que a visão se encerrasse, Catarina sentiu que ainda faltava a revelação mais importante, aquilo que transforma essa visão em um aviso direto para quem escuta hoje. Antes que a visão se dissipasse, Santa Catarina de Siena sentiu sua alma ser tomada por um peso profundo. Não era medo, mas responsabilidade. Ela compreendeu que aquela revelação não lhe fora concedida apenas como consolo, mas como advertência para os tempos futuros, tempos em que muitos abandonariam a oração por acharem que ela não faz diferença. Catarina entendeu que o maior perigo espiritual não é cair, mas desistir. A alma da visão não foi salva por nunca ter pecado, mas por nunca ter rompido completamente com Deus. O rosário foi a corda invisível que a manteve ligada ao céu, mesmo quando tudo parecia perdido. Quando a alma não tinha forças para subir, Maria sustentava. Ela ouviu interiormente que muitas almas rezam apenas quando sentem fervor e param quando vem a aridez. Essas são as que mais correm risco, porque confundem sentimento com fidelidade. O rosário diário, mesmo rezado com distrações, educa o coração na constância. E é essa constância que Deus olha na hora decisiva. Santa Catarina também percebeu que o rosário não substitui a conversão, mas a torna possível. Ele não absolve automaticamente, mas impede que a alma se feche totalmente à graça. Por isso, tantas almas aparentemente fracas chegam à misericórdia, enquanto outras, cheias de práticas externas, se perdem por soberba. Ao fim da visão, Catarina foi tomada por uma certeza silenciosa. Quem persevera no rosário jamais estará sozinho na hora da morte. Pode passar pela purificação, pode enfrentar sua miséria, mas nunca será abandonado. Se essa mensagem tocou você, não deixe que ela se perca como tantas outras. Continue conosco até o fim dos próximos vídeos. E se esse conteúdo fortalece sua fé, acompanhe o canal. Aqui, nós não falamos de emoções passageiras, mas de verdades eternas que salvam almas.